Hello people! Tudo bem, pessoal? Aula número 2. Hoje, depois dessa aula, você vai saber conjugar qualquer verbo da língua inglesa de uma vez por todas. Sou professor há 22 anos. Antes de ser professor universitário, já dei aula em muitas outras escolas particulares de idiomas. Conheço a metodologia de várias delas. E uma coisa que eu fico muito triste é que as pessoas insistem em ensinar verbos da língua inglesa como é ensinado na língua portuguesa, né? Ensinar verbos como se fossem tabuadas, né? Verbo falar, eu falo, tu falas, ele fala, ela fala, nós falamos. Verbo estudar, eu estudo, tu estudas, ele estuda. E não é assim que funciona em inglês, tá? Os verbos não são ensinados desta maneira na língua inglesa. Eu tenho uma fórmula aqui que o pessoal não gosta de mostrar muito, tá? Com essa fórmula que está aqui na lousa, nesse canto que vocês estão vendo, O, S, X, SH, CH igual a mais ES, vogal mais Y igual a mais S, consoante mais Y igual a menos Y mais IS, restante igual a mais S, exceto have igual a has. Com essa fórmula aqui, mais a aula número 1, que vocês viram o verbo to be, você vai conseguir conjugar qualquer verbo da língua inglesa. E como é que isto funciona? O pessoal deve estar pensando, mas que coisa louca, matemática com inglês? Como assim? Simples. Tudo que você está vendo em vermelho aqui se refere a essas três pessoas, terceira pessoa do singular. Por quê? Em inglês, só se conjuga verbo na terceira pessoa do singular. Isto é, se eu estou falando dele, he, se eu estou falando dela, she, se eu estou falando dele ou dela que não seja um ser humano, it. Só nesses casos é que eu vou conjugar verbo em inglês. Nas outras pessoas, eu, I, não conjuga verbo. Tu, você, you, não conjuga verbo. Nós, we, não conjuga verbo. You, vós, vocês, segunda pessoa do plural, também não conjuga verbo. E they, principalmente essa que o pessoal confunde, THY, terceira pessoa do plural, eles ou elas, também não conjuga verbo. Vamos pegar um exemplo agora para que vocês possam entender esta regrinha. Pegar um verbo bastante usado, verbo to go. Todo mundo sabe, ou a maioria das pessoas que já viu esse verbo antes, sabe que esse é o verbo ir, né? Verbo to go. Eu vou, tu vais, ele vai, ela vai, nós vamos, vós ides, eles vão, elas vão. Em inglês, gente, como eu disse, só se conjuga na terceira pessoa do singular. Então, I, eu, vai continuar sendo go. Tu, você, vai continuar sendo go. We, nós, primeira pessoa do plural, continua sendo go. You, vós, vocês, segunda pessoa do plural, também é go. E they, THY, terceira pessoa do plural, adivinha? Também vai ser go, obviamente. Tá, mas agora, terceira pessoa do singular, que é a única pessoa que conjuga verbo em inglês. Como é que eu vou saber como conjugar? Fácil, lembra da fórmula? O verbo to go acaba com o quê, gente? Com a letra O. Então, olha aqui a minha regra. Se um verbo acabar com O, se um verbo acabar com S, com X, com SH, com CH, igual a mais ES. Como assim? Você vai colocar o verbo to go, 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 mais ES no final. E está aí conjugado o verbo ir. Olha lá. I go, you go, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Tá? Eu até brinco com meus alunos, eu falo, como é que a pessoa pode falar que inglês é difícil? Dá uma olhada nisto, gente. Literalmente, o que a gente está dizendo? Eu ir, tu ir, ele ires, ela ires, ele, ela ires, nós ir, vós ir, eles, elas ir também, né? Difícil é o português, eu vou, tu vais, vós ides, né? Então não há segredo nenhum. É assim que se conjuga um verbo que acaba com a letra O. Vamos pegar mais um verbo agora. Verbo to kiss. Verbo beijar. Eu beijo, tu beijas, ele beija, ela beija, nós beijamos, vós beijais, eles, elas beijam. Como eu já disse no verbo to go, eu não conjugo na primeira pessoa, eu, I, tu, você, we, nós, you, vós ou vocês, e they, eles ou elas no plural. Agora, como conjugar o verbo to kiss para he, she, it? Voltamos à regra. Se o verbo acabar com O, com S, com X, com SH ou com CH, igual a mais ES. Então, olha só.
verbo to kiss, mais es no final. Então vai ficar kisses. Kiss, mais es no final. Kisses. Kiss, mais es no final. Kisses, está aí conjugado o verbo beijar. Repitam comigo. I kiss, you kiss, he kisses, she kisses, it kisses, we kiss, you kiss, they kiss. E é assim que se conjuga o verbo beijar. Vamos para o próximo verbo agora. Verbo to fix, verbo consertar. Eu conserto, tu consertas, ele conserta. Vejam só. Verbo to fix acaba com x. Não conjuga na primeira, na segunda, nem em nenhuma pessoa do plural. Agora, como é que eu vou conjugar o verbo to fix? Ele acaba com o quê? X. Então a minha regra diz que se o verbo acabar com O, com S, com X, com SH ou com CH, igual a mais ES no final. Então, como é que vai ficar? He fixes mais ES. She fixes ES no final. It fixes. Então, olha lá, eu consertar, tu consertar, ele consertares, ela consertares, ele, ela consertares, nós consertar, vós consertar, eles, elas consertar também. Olha que coisa fácil e simples, tá? Então, repitam comigo. I fix, you fix, he fixes, she fixes, it fixes, we fix, you fix, they fix. Esse é o verbo consertar. E agora o verbo to wash. Em inglês é tão fácil, tão intuitivo, que dá até para você chutar. Né? Que você olha, eu acho que aqui é wash, eu acho que aqui é wash, eu acho que lá embaixo é tudo wash, né? Já que eu não conjugo o verbo em inglês em nenhuma dessas pessoas, apenas na terceira do singular. Verbo to wash é o verbo lavar. Eu lavo, tu lavas, ele lava, ela lava, nós lavamos, vós lavais, eles, elas lavam. Só que em inglês não. Olha lá. Em inglês, o verbo to wash acaba com o quê? SH. E a minha regra diz que se o verbo acabar com O, com S, com X, com SH ou com CH, igual a mais ES. Então, ele lava vai ser he washes, com S no final. Ela lava, she washes, ES no final. Ele, ela lava, a máquina lava, então it washes, com S, ES no final. Então, olhem só como é que fica o verbo lavar. Repitam comigo. I wash, you wash, he washes, she washes, it washes, we wash, you wash, they wash. E agora, verbo to teach, minha profissão. Verbo ensinar ou lecionar. Eu ensino, tu ensinas, ele ensina, eu leciono, tu lecionas, ele leciona. Mesmo verbo para ambos os casos, verbo to teach em inglês. Verbo to teach acaba com o quê? Com CH. E a minha regra número 1 diz que se o verbo acabar com O, com X, com SH ou com CH, igual a mais ES. Isto quer dizer verbo to teach mais ES no final. Teach mais ES no final. Teach mais ES no final. E aí a pronúncia será teaches. Repitam comigo. I teach, you teach, he teaches, she teaches, it teaches, we teach, you teach, they teach. Próximo verbo. Terminamos a regra número 1. Inteira. O, S, X, SH, CH. Vamos para a próxima. Vogal mais Y. Como assim, vogal mais Y? Olhe para esse verbo. Verbo to say. Acaba com Y. E antes do Y tem a letra A. Letra A é uma vogal. Então, quando um verbo acabar com Y e tiver uma vogal antes do Y, igual a mais S. Como assim? Olhem só. Verbo to say, tão fácil. Você fica pensando, eu não sei que verbo é esse, mas eu sei que aqui é sei, eu sei que aqui é sei, e eu sei que lá embaixo é tudo sei, porque não conjuga, não é mesmo? Claro, exatamente. Só que agora, neste caso, vogal mais Y, eu só acrescento S no final. Então, a pronúncia ficará, neste caso, says. Says. Esse é o verbo dizer.
Eu digo, tu dizes, ele diz, ela diz, nós dizemos, etc, etc, etc. Só que em inglês fica eu dizer, tu dizer, ele dizeres, ela dizeres, ele, ela dizeres, nós dizer, vós dizer, eles, elas dizer. Só isso, gente. Então repitam comigo. I say, you say, he says, she says, it says, we say, you say, they say. É assim que se conjuga um verbo que acaba com Y e uma vogal antes. Próximo verbo. Verbo to fly. Verbo voar. Eu vou, tu voas, ele voa, ela voa. Olhem só. O verbo to fly também acaba com Y. Mas ele é diferente do verbo to say. Porque antes da letra Y tem uma consoante. Essa é a regra mais complicadinha. Consoante mais Y igual a menos Y mais IS. O que quer dizer isso? Seguinte. A gente tira o Y, menos Y igual a menos Y, né? O verbo acaba com Y e antes do Y é uma consoante. Então você tira o Y e acrescenta IES no final, IES no final, IES no final. E é assim que você conjuga o verbo voar. Tira-se o Y e coloca-se IS. Isso para qualquer verbo que acabe com Y com uma consoante antes. Então, repitam comigo. I fly, you fly, he flies, she flies, it flies, we fly, you fly, they fly. Agora olhem só este verbo. Verbo to speak. É o verbo que todo mundo quer chegar, conquistar, né, fazendo esse curso, que é o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala, ela fala, nós falamos, vós falais, eles, elas falam. Verbo to speak. Só que olhem só, ele acaba com a letra K. Não tem nenhuma regra para a letra K. Né? Ó, ele não acaba nem com O, nem com S, nem com X, nem com SH, nem com CH, nem com Y como a vogal antes e nem com Y como a consoante antes. Sabe o que isso significa? Restante, quer dizer, qualquer outro verbo que não acabe nem com a regra número 1, número 2 ou número 3, se não acabar com nenhuma dessas regras, é só você acrescentar S no final, para todos os verbos. Então, ele fala, he speaks, com S no final. Ela fala, she speaks, com S no final. Ele e ela, que não seja um ser humano, fala, né? Um papagaio, um computador, um robô, it speaks, com S no final. E está aí, conjugado o verbo falar. Olha só que coisa fácil. Repitam comigo. I speak, you speak, he speaks, she speaks, it speaks, we speak, you speak, they speak. E depois de todas essas regras, só há uma exceção. É claro, quando eu digo exceção, é óbvio que a gente não considera o verbo to be. Por isso que eu ensinei o verbo to be à parte na aula número 1. Se o verbo to be fosse igual aos outros, seria I be, you be, he bees, she bees, it bees, we be, you be, they be. Infelizmente não é assim, tá, gente? Se dependesse de mim, seria, mas quando eu nasci, já tinha inventado o verbo to be. Ele é I am, you are, he is. Ele é o único verbo que tem 3 conjugações, am, are, is. Por isso até, inclusive, que eu usei cores diferentes na aula número 1. Já na regra geral para todos os verbos, só há uma exceção, que é o verbo to have, verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem, ela tem, nós temos, vós tendes, eles têm, elas têm. Esse é o único verbo que é uma exceção. Quando eu digo exceção também, é claro, é a mesma situação, só se conjuga na terceira pessoa do singular. Então o resto vai continuar sendo aquela coisa de índio, né? Como eu brinco, né? Que inglês é língua de índio, difícil é o português, que é uma língua rica. Então olha, por exemplo, eu tenho, eu ter, tu ter, nós ter, vós ter, eles, elas ter também. É assim que se conjuga o verbo ter em inglês. Já na terceira pessoa do singular, ele, ela, olha como é que ele fica. É o único verbo que diminui de tamanho. Sai o V e o E e acrescenta-se o S. Então, ele tem, ela tem, fica has. H-A-S, H-A-S e H-A-S. Então, é assim que funciona. Então, repitam comigo. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Então,
viram só como não é segredo nenhum conjugar verbos em inglês? Basta você seguir estas regras que você conjugará qualquer verbo da língua inglesa que você ver pela frente. Não esqueçam agora que você tem lição de casa, tá? Você tem aí agora 10 exercícios para que você pratique e saiba se você realmente aprendeu a conjugar os verbos. Não só seguindo essas regras, como não esqueçam também de ver o sujeito da frase, porque afinal de contas só se conjuga verbo na terceira pessoa do singular. E depois pratique também a sua fonética, a sua pronúncia com os exercícios de áudio.